Bom dia, graças e paz. Vamos dar início ao nosso devocional nesse domingo. Convido então todos vocês a, nesse momento, falarem com Deus e pedirem as bênçãos dele para esse dia, o dia do Senhor, um dia em que os nossos corações devem se inclinar mais para Deus, darmos uma atenção diferenciada. Hoje entendemos que é o dia que estaremos descansando, então estamos parando do corre-corre do dia a dia e podemos nesse momento começarmos o nosso domingo, o dia do Senhor, pensando na graça dele e nas bênçãos que ele tem nos dado. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais um dia. Te louvamos, Senhor Deus, pelo dia de ontem, pelo que fizemos, pelas oportunidades que nos foram dadas de estarmos com quem amamos, com nossa família, oportunidades que nos foram dadas de servir, oportunidades que nos foram dadas, Senhor Deus, de fazer a Tua vontade. Queremos Te suplicar nesse dia, para que possamos voltar os nossos corações a Ti, a Tua palavra, buscarmos, Senhor Deus, termos um dia mais próximo de Ti e que logo mais, no momento dos cultos de cada um, Senhor Deus, possamos Te louvar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso, misericordioso, bondoso e tem suprido tudo aquilo que precisamos. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos ler então o nosso texto de hoje em Lucas, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7. Lucas, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7, que diz assim: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito bem, meus queridos, nesta manhã temos aqui a meditação do nosso devocional e hoje, então, dia 18 de outubro de 2020, temos o nosso texto em Gênesis 22, capítulo 15, dizendo: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. E o tema do nosso devocional é impactar o céu. Quero então desejar aqui um bom dia, irmão Vitor, irmão Nadiana, também a Sara. Bom dia, Deus te abençoe, Sarinha. Graça e paz para ti. A nossa vida pode impactar o céu. Deus bradou do céu quando viu a obediência completa de Abraão. A palavra diz no versículo 12 de Gênesis: E nada lhe faças, porque sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho. A vida e pessoa de Abraão tem muito a nos ensinar. Neste particular, os pensamentos me traem diante de uma tamanha ocorrência. Meu Deus, que será esse bradar de um anjo no céu? Jesus, em suas palavras, nos comissiona a ir evangelizar, ensinar até que ele volte. E o resultado dessa obediência repercute no céu. Lucas 15, 7 diz: Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Só o vislumbre terreno já nos encanta, ao vermos pessoas sendo alcançadas porque falamos de Jesus a elas. Imagina o grande brado de júbilo dos anjos do céu, a alegria contagiante por estar nascendo mais um filho, mais uma filha de Deus. É como se as mãos de Deus arrancassem do útero terreno aquela criatura
que antes era filha da terra e agora está sendo feita filha de Deus, transplantada para o aconchego celestial, anunciando nos céus em alto e bom tom. Resiste no livro da vida seu nome para ser chamado naquele glorioso dia. Todos nós podemos impactar o céu, evangelizando, mas acrescentando a ele o número de salvos. João 1:12 nos diz: mas todos quanto receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você tem sido um instrumento nesta grande tarefa? A oração do autor é: quero impactar o céu. Entrego minha vida a Jesus. Quero compartilhar a boa nova de salvação. Quero que teus anjos celebrem com grande júbilo por cada pecador redimido que me concede o privilégio de evangelizar. Muito bem, meus amados, temos aqui uma palavra interessante, sobre impactar o céu. E a ideia não é que nós vamos transformar o céu e nem que nós temos poder algum para isso. Baseado na linha do que o raciocínio aqui do autor está transmitindo, é que, na verdade, quando nós obedecemos a Deus e pecadores se arrependem, existe então uma grande alegria no céu, uma grande festa, segundo a palavra de Deus, porque um pecador se arrepende. Então esta é a melhor forma de impactarmos o céu. Quero fazer só uma pequena observação, Na verdade, ele coloca aqui que no momento da salvação está sendo registrado o nome da pessoa no livro da vida. Mas na verdade não é no momento da salvação que estamos sendo registrados. A palavra de Deus diz que Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro, havia sido morto antes da fundação do mundo. E em Efésios diz que aqueles que de antemão o conheceu, estes então foram predestinados para a salvação. Então o nosso nome foi escrito antes da fundação do mundo. Aqueles que serão salvos pela graça de Deus já têm os seus nomes escritos antes mesmo de sermos salvos. A salvação não depende de nós, depende exclusivamente da graça de Deus. Mas eu quero voltar um pouquinho para o texto que nós acabamos de ler, de Lucas, capítulo 15, e no versículo 3 ao 7 vai narrar exatamente a parábola da ovelha perdida. E eu quero também falar um pouco sobre esse texto. Jesus estava sendo sempre perseguido pelos fariseus, os escribas, os religiosos, aqueles que se achavam justos, aqueles que já se achavam fazendo parte do reino dos céus, porque eram filhos de Abraão por causa da circuncisão, porque achavam-se salvos, justos e pertencentes ao reino, porque cumpriam a lei. Não entendiam eles que a lei não serve para salvar, mas para condenar o homem no pecado. E assim então estes homens sempre procuravam e perseguiam Cristo, indagando os seus ensinos e sempre tentando colocar em xeque quem realmente Cristo era. E Jesus então propõe uma parábola, e nessa parábola ele vai fazer uma tríade, que são 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E nessa parábola Cristo nada mais quer do que ensinar a estes que se acham justos, a estes que se acham merecedores do céu, porque cumprem leis, porque acham que são justos porque fazem parte de uma religião, porque acham que são justos e salvos porque se vestem, se comportam, têm os trejeitos de crentes, de salvos, mas que na verdade não são. Eles acham que a justificação, a sua salvação, se baseiam naquilo que eles fazem e não confiam na plena graça de Deus que nos dá liberdade. E aqui então Jesus vai falar que um homem estava com 100 ovelhas e perdeu uma delas. E ele simplesmente abandona essas 99 ovelhas
e vai buscar que se perdeu. E diz que quando acha essa ovelha, ele coloca essa ovelha nos ombros e com muita alegria volta para casa, reúne os amigos e faz aqui então uma proposta para que esses amigos se alegrem com ele, porque ele achou a ovelha que era perdida. E aí ele então aplica a parábola dizendo que dessa mesma forma que este homem se alegra porque achou uma ovelha que era perdida, vai haver um grande júbilo, uma grande alegria no céu, porque um pecador se arrependeu. E a alegria é exatamente não porque existem 99 justos, 99 fariseus, 99 homens que se acham tão justos que não precisam se arrepender. A alegria se dá porque existe um pecador que reconhece os seus pecados, que reconhece que precisa de Cristo para ser salvo, que sem Cristo ele está perdido. Vamos trazer aqui algumas lições para a nossa vida hoje. A primeira lição que nós precisamos entender é que essas 99 ovelhas, elas estão sendo pastoreadas. Existe um pastor, existe alguém que está querendo conduzir essas ovelhas. E que no meio dessas ovelhas, uma delas sai. Essa ovelha se extravia no meio do caminho, se perde. O pastor cuidadoso olha e vê que está faltando exatamente uma ovelha e vai buscar, vai procurar, ele vai enfrentar o que for para trazer a sua ovelha de volta. A primeira lição que nós precisamos entender é: não é porque fazemos parte de uma religião, porque estamos dentro de uma igreja, ou dizemos com os nossos lábios que somos crentes, que realmente fazemos parte do rebanho de Cristo. Vemos aqui no nosso texto que não há alegria nesses 99 justos. Não existe felicidade no pastor dessas 99 ovelhas que acham que não precisam de arrependimento. A alegria do pastor foi poder trazer no colo a ovelha perdida, a ovelha que precisava ser buscada. Muitas vezes esse texto é aplicado para que o pastor saia da sua casa e vá buscar membros que estão desviados, que saíram da igreja, e o pastor é acusado que não está agindo como sumo pastor, porque não está indo buscar a ovelha perdida. E isso é uma aplicação completamente errada, é uma interpretação completamente errada também. Aqui o que Cristo está falando é de salvação. Só Cristo tem o poder de salvar o perdido. Pessoas que estão na igreja, que já ouviram a palavra de Deus, às vezes por anos, 3, 4, 5, 6 anos a fio, e que de repente decidem sair por rebeldia, porque não aceitam a palavra, ou porque se desgostam, ou porque criam birra, ou porque simplesmente acham que aquele lugar não é mais o lugar dos seus sonhos e vai atrás, às vezes, do mundo ou de um outro local para cultuar a Deus conforme a sua própria vontade, como Timóteo diz, vai buscar pessoas que façam coceiras nos seus ouvidos. E aí, pastor nenhum tem obrigação de correr atrás de pessoas que não querem fazer parte do rebanho de Cristo, que querem buscar o mundo ou que simplesmente querem buscar líderes conforme os seus próprios preceitos. Pessoas que têm compreensão exata da palavra de Deus, elas permanecem firmes, independente das lutas da igreja, independente das dificuldades, porque essa pessoa quer glorificar a Deus, essa pessoa, esse membro, essa ovelha que um dia foi perdida, é grata a Deus por fazer parte do corpo de Cristo e se esforça, como Paulo diz em Efésios, para manter a unidade, para edificar, para crescer, para servir e para fazer parte daquele corpo, sendo uma grande bênção naquela igreja. Então, amados, primeira lição: não coloque o pastor de vocês contra a parede dizendo que ele tem que buscar ovelhas que saíram da igreja. Pastor não é Jesus Cristo. E crentes salvos em Cristo Jesus permanecem firmes em suas igrejas,
mesmo sabendo dos problemas e das dificuldades que tem. Porque a igreja é lugar de pecador arrependido. E pecador arrependido, infelizmente, ainda peca, ainda erra, ainda falha. É por isso que Deus nos dá o Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo, Ele nos dá o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, misericórdia, mansidão e domínio próprio. É lá na igreja que o fruto do Espírito pode ser então saboreado pelos membros. É lá no corpo de Cristo que crentes que foram pegos pelo Supremo Pastor, que foram colocados nos braços, no colo, e que tiveram uma grande festa no céu pelo seu arrependimento, vão continuar se arrependendo e vão continuar crescendo. A outra lição que nós aprendemos aqui é que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que fazem parte da igreja realmente são a igreja de Cristo. Existem muitas pessoas que entram na igreja porque se acham justas, porque são filhos de pais crentes, porque são herdeiros de pais crentes, ou porque fizeram cursos, ou porque simplesmente acha bom estar no meio do povo de Cristo. E aí acha-se melhor do que os outros porque tem um conhecimento teológico maior, acha-se melhor do que o outro porque por fora parece ser alguém justo, mas dentro é como sepulcro caiado. Então, amados, nós podemos descansar, porque às vezes aqueles que parecem justos diante de Deus não serão justificados. Como ele diz aqui, a alegria foi porque ele encontrou uma ovelha perdida. E a alegria de Cristo se dá por causa que um pecador se arrepende, e não por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui vai mais uma lição. Não é porque existe uma grande multidão de pessoas, 99 justos, dizendo que são filhos de Deus, dizendo que fazem parte da igreja de Cristo, que realmente são. Às vezes existem igrejas com poucos membros, ovelhas, pequeno rebanho arrependidos. E as pessoas muitas vezes gostam de julgar o ministério do pastor, a igreja, pela quantidade de pessoas. Muitas pessoas dizem, olha, aquela igreja ali está cheia, aquela igreja é uma bênção, aquela igreja ali Deus está agindo. Que engano! 99 justos não impactaram o céu, mas uma ovelha arrependida trouxe grande impacto no céu. Houve grande júbilo no céu. Então, meus amados, não procure uma igreja grande, cheia. Procure uma igreja onde existem pecadores arrependidos, onde a palavra de Cristo é pregada, onde existe realmente o pastor como cabeça, Cristo Jesus, como dono daquele pequeno rebanho. Não se iluda com multidão, porque Cristo, certa vez, falou palavras duras para a multidão, dizendo que aquela multidão só estava seguindo porque queria ver os milagres e comer de graça. E com raiva eles então saíram, ficando apenas os discípulos com Cristo. Mas Cristo não se dá satisfeito e chega para os seus discípulos e pergunta, vocês também não querem seguir a multidão? Vocês não querem aproveitar aí a carona e seguirem também? E Pedro, de forma maravilhosa, fala como uma ovelha perdida. Senhor, para onde é que nós vamos? Se é o Senhor que tem a palavra da vida. Então, amados, multidão não quer dizer que Deus está abençoando. Multidão não quer dizer que Deus está presente. Às vezes, Deus está exatamente naquele pequeno corpo, aquela pequena igreja que está sendo fiel a Deus,
e cumprindo exatamente aquilo que Deus quer. Então, meus amados, que hoje, nesse dia do Senhor, você possa pensar, olhar para a sua igreja, olhar para o seu pastor, ver se ele tem mantido a fidelidade, a pregação da palavra de Deus com fidelidade. Veja se ele não está fazendo apenas coceiras no seu ouvido, falando coisas só para alegrar o seu coração. Veja se dentro daquele corpo, daquela igreja, existem pecadores arrependidos, pecadores que confessam seus pecados, que dizem que erraram, que pedem perdão, que reconhecem as suas fraquezas e que lutam todos os dias para serem semelhantes a Cristo. Vejam se na sua igreja não existe apenas pessoas que se acham justas, porque levantam as mãos, cantam de olhos fechados, porque fazem barulho demais, mas não são pessoas que se arrependem, pessoas humildes, pessoas que buscam viver para a glória de Deus. Com isso em mente, veja também se você tem impactado o céu com a sua vida, sendo fiel a Cristo, pregando o Evangelho da graça, para que mais ovelhas, mais pecadores possam se arrepender. Que Deus abençoe esse domingo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que essa palavra possa encontrar um lugar especial no seu coração, que você possa descansar no Senhor, porque o teu nome, como ovelha de Cristo, foi escrito antes mesmo do mundo vir a ser mundo, porque Cristo sabia que nós iríamos pecar e por amor Ele manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para nos salvar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, no dia que reconhecemos que precisamos ser alvos da graça de Cristo, reconhecemos os nossos pecados, sim, nesse dia existe grande júbilo no céu, existe grande alegria no céu, porque um pecador se arrependeu. Que Deus nos abençoe. Quero então aqui desejar um bom dia aí para todos aqueles que estão conosco, o Santos Rodrigues, Felipe Moraes, a Andréa Moura, a irmã Jarina, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe sua família, o Kleber, meu primo, a Adriana também, que Deus abençoe seus filhos, o Marcos Henrique, que Deus te abençoe também, Marcos, irmã Ioniele, irmão Everton, que Deus abençoe suas vidas, feliz aniversário, foi ontem, que Deus abençoe sua vida, irmã, que possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Fernanda, que Deus te abençoe, dando sabedoria, crescimento na graça de Deus também. Sarinha, que Deus te abençoe, irmão Vitor e irmã Nadiana também, e aos demais que estarão vendo depois a live, que Deus possa estar abençoando sua vida, ok? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por esse dia, que olhemos, Senhor Deus, esse dia de descanso como o dia do Senhor, que olhemos, Senhor Deus, que houve grande festa, Senhor Deus, no dia que reconhecemos os nossos pecados, no dia que fomos alvos da Tua graça. O céu celebrou, Senhor Deus, esse dia. Obrigado. Possamos lembrar sempre que somos justos não pelos nossos méritos, mas simplesmente pela Tua graça. E que por gratidão possamos buscar fazer sempre a Tua vontade. Abençoa, Senhor Deus, cada irmão, cada amigo, Senhor Deus, cada pessoa que estará vendo esse devocional, que o Senhor derrame a Tua graça. Também, Senhor Deus, abençoe cada igreja representada por cada irmão, que cada irmão, Senhor Deus, aqui, salvo por Cristo Jesus, possa trazer grande alegria onde eles estiverem, porque estão buscando fazer a vontade do nosso Senhor. Nos abençoa nesse dia, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, quero então desejar a vocês um bom domingo, que Deus abençoe. Vão hoje, faça o esforço, se você está desanimado para estar no meio do corpo de Cristo, faça o esforço hoje, volte, visite a sua igreja ou continue cultuando a Deus junto com seus irmãos,
seja uma influência na vida deles, que eles possam crescer com a sua vida, que você possa ser uma grande bênção na sua igreja e que também você possa ser abençoado pelos seus irmãos. Ame o seu pastor, ame a sua igreja e ame o seu Deus servindo aonde você estiver, tá certo? Não esqueça disso. E quero dar aqui a nota de pesar à irmã Rita Freitas, lá da Igreja Bíblica em Acaraú, uma irmã que foi ovelha do Senhor, que eu pastoreei por alguns anos, foi promovida ontem à glória, está nos braços do Senhor desde ontem, e quero mandar então aqui os meus mais profundos sentimentos à família, Raquel, Jó, Felipe, Anderson Júnior, Átila, o irmão Zé Miguel, o irmão Davi, que Deus possa estar consolando o coração de vocês e também o coração dos irmãos da Igreja Bíblica em Acaraú. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã às 6 horas da manhã, aguardamos vocês para que juntos possamos meditar na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.